Olá, muito bom dia para vocês. E hoje eu vou estar fazendo essa videoaula trazendo para vocês uma pergunta. E vamos responder essa pergunta aí juntinhos. Vamos falar um pouquinho sobre a colorimetria simplificada, né? É um tema, um tema muito falado, né, sobre colorimetria. Colorimetria. Quando a gente fala sobre colorimetria, a gente entende sobre cor, né? Falamos sobre cor, aí a gente vem sobre correção, mechas, luzes, enfim, esse universo aí, né, que a gente, esse serviço maravilhoso que a gente tem aí nos salões. Porém, ninguém se atenta à responsabilidade e à gravidade desse serviço, né? A responsabilidade, eu falo gravidade porque tem pessoas tem profissionais que eles têm medo de fazer de repente um alisamento à base de tioglicolato de amônia, à base de guanidina, que são hidróxidos, né? E os TGAs aí. Mas ele não tem medo de usar o pó descolorante. Tanto é que tem profissionais que saem recentemente da escola, né? Do básico ali. E ele já vai, compra uma touca, uma agulha e vai processando sem antes ter nenhum conhecimento sobre química, né? Sobre a química do cabelo. Nós não estamos falando nem sobre a química e os ativos do pó descolorante ou da água oxigenada. Estamos falando da química do cabelo. E é onde a gente tem visto muitos, mas muitos danos acontecendo aí nos cabelos. Tanto é, gente, que a maioria dos profissionais, dos clientes, quando fala em descolorir o cabelo, quando fala em processo de mechas, eles correm a léguas, eles têm medo. Da mesma forma, quando a gente fala aí de fazer um trabalho com os TGA, com os hidróxidos, né, um trabalho de alisamento ou de soltura de cachos, eles também morrem de medo, porque tiveram uma experiência ruim, né, com esses ativos. Mas não é os ativos o culpado. O culpado é o profissional por falta de conhecimento necessário e acaba desenvolvendo aí um trabalho por conta que ele quer, ele precisa, né? Não é nem questão de querer, precisa ganhar dinheiro e então ele acaba fazendo aí sem ter nenhuma ideia desse processo e aí a gente vem tendo aí essas reações ruins, né? E não é, gente, se fizer seguindo um método tranquilo, você consegue fazer o serviço, mas você precisa conhecer isso aqui pelo menos, ó. Eu coloquei aqui quais são as duas principais proteínas da fibra capilar. Aí vocês vão falar assim, Lu, mas o que tem a ver proteína com a descoloração? O que tem a ver com fio de cabelo? Eu gravei aí recentemente uma live falando sobre a embriologia do fio, falando sobre o fio de cabelo. Então vamos lá, você que é profissional aí de cabeleireiro, seja você que está iniciando, terminou o seu curso, ou até mesmo não terminou ainda o seu curso, você está aí fazendo, você já chegou no módulo de colorimetria, você está se identificando, gostando dessa aula, né, e já está aí morrendo de vontade de colocar em prática. Vamos com calma, vamos devagar, uma coisa de cada vez. Seja excelente naquilo que você domina. Você já domina escova? Seja excelente. Você já domina a questão do alisamento? Seja excelente. E vai com calma na questão da descoloração, para que você tenha sucesso, para que você ganhe dinheiro de fato com esse serviço no seu salão. Porque se você está na construção do seu nome e por algum motivo você começa a ter resultados negativos, você não vai conseguir mais subir na sua carreira. Então, é um degrau de cada vez, é uma construção, um alicerce, até chegar no telhado. Não queira pular etapas, não fique achando que porque você vai conseguir pegar resultados prontos da internet e você vai... deu certo em nenhuma, vai dar certo em todas. Parem com essa filosofia, porque isso é furada. Isso não existe, isso não é regra, gente. Não é regra. Tipo, eu vi lá na internet
um método, uma técnica, e eu fiz numa cliente, porque aí começa assim, né? Aí faz assim na prima, e aí depois acha que pronto, resolvido o problema, eu vou fazer em todo mundo. E a gente aqui tem recebido muitos casos de clientes insatisfeitas. E aí sabe o que a cliente vai fazer depois, quando ela sai do seu salão? Ela não volta pra falar. Muitas voltam, mas a maioria não volta pra falar assim que não gostou. Elas vão lá, compram uma tinta no cosmético e aplica no cabelo. E aí o que vai acontecer? Aí ela vai falar, fui lá na cabeleireira, né, e ela fez, eu não queria ficar loira, ela me deixou loira, eu queria só uma iluminação. Mas por quê? Porque ela pegou uma técnica que ela nem sabia, não prestou atenção em nada e foi lá e desenvolveu e fez e deu ruim. Então vamos ficar atento a isso. E se você que está aí me vendo, mesmo que você já tenha algum tempo na profissão, mas você também só tem resultados, mas eu tenho certeza que se você não entende sobre isso, você tem muitos resultados positivos, mas muita dor de cabeça em relação a essa cliente quando volta. Você vê aí o cabelo com afinamento, você vê aquele cabelo desgastado, degradado, cabelo loiro degradado, que você olha as pontas, não dá pra fazer mais nada. Aí você vai indicar pra sua cliente o quê? Um corte? Porque você não sabe direcionar o tratamento correto para devolver a estrutura para aquele fio? Então tá na hora de você largar esse conceito de que eu já sei tudo e vamos aprender juntas. Eu também não tô aqui, gente, como sabichona, não estou aqui como, eu sei tudo, não, tá? A gente vai estudando, a gente vai aprendendo, são anos estudando química, estudando a fibra capilar, né? E agora, por ver a necessidade dessas amigas de profissão, porque eu fico, gente, assim, estarrecida de ver elas buscando informações e muitas vezes não tem nem resposta, sabe? Tem lá o Mega lá, coloca uma live lá mostrando uma técnica de cabelo. Gente, é incrível, parece assim, o mel e um monte de abelha. E aquele enxame de profissionais perguntando que cor que ele misturou, Gente, pelo amor de Deus. Aquele trabalho que ele está fazendo é único para aquela cliente. O que você tem que se atentar não é a cor que ele misturou, e sim o fundo de clareamento que aquele cabelo chegou, as condições que aquele cabelo chegou. Para aí sim você olhar a técnica e aí desenvolver para cada cliente sua. Então, vamos aprender a criar os nossos próprios métodos, as nossas próprias técnicas para a gente ser diferente, para a gente ser único dentro da nossa área e na nossa região. Então, vamos deixar aí de falar e eu vou mostrar para vocês que através desse conhecimento, é simples, gente, não é nada bicho de sete cabeças. É uma teoria simples, por isso que eu falei colorimetria simplificada, porque a partir do momento que você entender isso, você vai entender todos os conceitos e fundamentos reais da colorimetria para colocar em prática no seu dia a dia. Então vamos lá. Então quais são os dois principais, as duas principais proteínas da fibra capilar, as que mais a gente mexe na estrutura quando a gente faz uma química ou até mesmo nas ações mecânicas e naturais aí do tempo. Então, nós temos aqui os queratinócitos, e os melanócitos. Lu, mas o que isso tem a ver com a colorimetria? Tem tudo a ver. Sem os queratinócitos não é possível descolorir o cabelo. E ver, né, na verdade, a gente ver o trabalho da descoloração ou da coloração, não é possível. Sem os queratinócitos não é possível. E sem os melanócitos, muito menos. Porque, como eu falei na primeira videoaula que eu estou gravando aí, né, vocês vão ter acesso, eu mostrei para vocês que a colorimetria, ela tem tudo a ver com isso aqui, ó. Colorimetria, ela tem tudo a ver com os melanócitos e os queratinócitos. E o que é os queratinócitos? São células. Aqui também, células. As células que vão dar origem à queratina.
queratina e as células que vão dar origem à melanina. Melanina, que é a cor do cabelo, tá bom? E as duas, elas são a proteção. São a proteção principal, tá? Da fibra capilar. Então aqui eu não vou me aprofundar, porque tem muitos detalhes, né, a serem falados sobre a queratina, sobre os queratinócitos e sobre os melanócitos. Mas aqui é só para você entender um pouquinho desse universo, das cores, como que funciona, como que para você poder ter excelência no seu resultado final, você precisa entender sobre essas duas principais proteínas, porque é elas que interagem, é elas que reagem com a ação da química de descoloração no momento que a gente vai fazer qualquer tipo de serviço aí, tá certo? Então, meninas, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu não estou aqui para confundi-las, eu estou aqui para ajudá-las. E da mesma forma que para mim foi libertador o conhecimento sobre a fibra capilar, sobre a tricologia, sobre a cosmetologia e sobre a química capilar, eu tenho certeza que para você que quer, não é para você que tá aí e fica de mimimi, fica falando que eu não quero, eu quero já o pronto. Você vai ficar aí onde você está. Você vai continuar com as suas clientes, com esse número, essa cartela de clientes. Você pode fazer milhões de cursos ou mentorias ou coaches para você crescer a sua agenda, mas o que vai adiantar você lotar a sua agenda se quando a cliente chegar no seu salão você não saber direcionar um tratamento correto, que ela vai ficar satisfeita. Não é só naquele momento, não, porque a gente cabeleireiro, a gente sabe os nossos truques de maquiagem para deixar um cabelo lindo, mas e depois o dia a dia dessa cliente? Quando ela lavar novamente esse cabelo, será que ela vai ter esse efeito? Por quanto tempo ela vai ter esse efeito? Então você tem que entender todo o mecanismo, de todo o processo que é feito no salão. Realmente você tem que entender, não pode ser superficial, você não pode aplicar uma máscara de hidratação por aplicar, você não pode mais aceitar ficar na história assim, o vendedor chega e fala pra você que isso aqui é bom, mas é bom por quê? É bom até que ponto? Como que ele vai agir na fibra do meu cliente? Qual é realmente o tratamento que o meu cliente precisa? Aquele cabelo precisa? O que aquele cabelo perdeu no processo de alisamento ou descoloração? O que aquele cabelo tem perdido nas escovações constantes que a minha cliente faz? Porque hoje, com a era da progressiva, do alisamento, o cliente não volta mais no salão para fazer escova. Ela faz em casa, porque ela tem aquela escova rotativa, ela tem aquele pente de alisamento. Então ela dá o jeitinho dela em casa. Mas você tem orientado a sua cliente que cada vez que ela faz esse processo, o cabelo dela perde uma propriedade, ele perde uma proteína, mas você sabe falar para ela qual é essa proteína que o cabelo perde e de fato qual é o produto que ela precisa repor? O que você está esperando para você desbloquear de fato e se tornar de verdade uma autoridade não só em alisamento, não só em descoloração, mas em tratamento, conhecer a fibra de uma vez por todas, desde das cadeias peptídicas até a formação de toda a estrutura do fio, da fibra capilar. Então, eu faço esse convite para você que do dia 15 ao dia 19 eu vou estar disponibilizando videoaulas, todos os dias uma videoaula falando sobre esses conceitos, falando para vocês um pouco mais sobre essa estrutura, para você entender de uma vez certas situações que acontecem no seu salão e por que dão errado. Por que algumas vezes dá certo e algumas vezes dá errado. E até quando você vai ficar no uni, do unité, salame-minguê, né? Então, vem comigo, eu te espero do outro lado pra gente desvendar aí esses mistérios